Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Maria. Doutor, desde que nasceu meu bebê, que está com 3 meses, eu tenho até preguiça de pensar em olhar para a cara do meu marido. Sexo, então, não tem como. O que eu faço? Maria, isso que você está contando pra gente é bem comum. Depois do parto, né, e nos primeiros meses de vida do bebê, a vida do casal, em geral, vira de ponta cabeça. Por quê? Porque você está cansada, porque você tem outro foco, outro ponto de atenção, que são os cuidados e a saúde do seu bebê. Então, muitas vezes, o interesse sexual fica em segundo, terceiro, quarto plano. Até biologicamente, a mulher, ela libera mais hormônios nessa fase de lactação, nessa fase de cuidado com o bebê. A prolactina é um desses hormônios. E esse hormônio, ele tem uma função positiva em aumentar o afeto da mãe pelo bebê. E a prolactina também, por interferência em outros hormônios, pode diminuir também o desejo sexual da mulher. Mas, com tudo isso que eu tô te contando, seria importante que você conversasse com o teu marido, explicasse o que está acontecendo. E os parceiros dos maridos normalmente entendem esse momento. Agora, se ele participar do processo de cuidados com o bebê, os cuidados não tem que ficar só com a mãe, tem que ser divididos pelos dois. Isso tudo tende a aliviar um pouco a tua carga, a tua pressão, o teu estresse e, por tabela, isso pode melhorar o teu desejo, a tua libido, e a vida sexual do casal começa aos poucos ser retomada e se aproximar do ritmo anterior. É isso aí, tá bom? Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Milena. Doutor, não sou mais adolescente, mas estou cheia de espinhas. O que eu posso fazer? Interessante a tua dúvida, primeiro porque existe um mito que espinhas ou acne, né, só acontece nos adolescentes. Não é bem assim. Mulheres e homens podem ter acne, espinhas em outros momentos da vida, né? Você está contando pra gente que aumentou muito e isso está te incomodando. Então, a primeira questão seria evitar fazer bobagem e procurar a ajuda do médico. O que é evitar fazer bobagem? É não ficar espremendo, cutucando a espinha, porque isso pode causar uma inflamação e, por tabela, uma cicatrização que pode não ficar exatamente como você gostaria. Ficar passando também produtos por conta própria, pomadas. Tem gente que resolve usar babosa, borra de café, alimentos, né, para tentar colocar em cima da espinha e melhorar. Nada disso. Isso pode até piorar. Então, evite fazer bobagens. E aí, importante procurar a ajuda de um dermatologista que vai avaliar o que está acontecendo e passar os melhores tratamentos, o que pode incluir antibióticos, substâncias que vão dar uma secada na sua pele e até algumas orientações nutricionais, porque alguns alimentos em algumas pessoas podem favorecer o aparecimento das espinhas. E por último, lembrar que algumas mulheres, por conta de alterações hormonais, podem ter um aumento de acne. Por isso, não tome atitudes por conta própria, procure um especialista para avaliar e passar o melhor tratamento. Tá bom? Boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Lica. Doutor, será que dá para controlar uma crise de pânico sozinha? Lica, em teoria dá para controlar uma crise de pânico sozinha, embora esse processo possa ser um pouco mais complicado, um pouco mais sofrido. E em geral, é mais fácil a gente fazer isso quando a gente já sabe que a gente tem síndrome do pânico, que a gente já está acostumado a ter crise de pânico e que a gente consegue entender melhor o funcionamento dela. Para quem está tendo uma primeira crise de pânico ou para quem está tendo crises de pânico muito intensas ou com uma frequência muito alta, é mais difícil às vezes controlar sozinho, né? Tem muito sofrimento, tem muita insegurança, então é complicado a gente fazer isso sem o suporte de um especialista, sem o suporte de um médico, pode ser um psiquiatra, um clínico geral e muitas vezes até o psicólogo pode te dar esse suporte. Agora, lembrar que em geral as crises de pânico têm uma duração limitada, a pessoa aprende que elas duram
duram aí de 30 a 45 minutos. Também com um pouquinho de experiência ou com orientação, a pessoa consegue desenvolver algumas técnicas para aguentar melhor essa crise de pânico. Então, focar em um objeto que não você mesma, procurar usar alguma técnica de controle de respiração, tentar relaxar a musculatura, ficar um pouco mais tranquila. Agora, se estiver muito complicado, muito difícil, não hesite em procurar ajuda do especialista, ajuda do médico, porque isso pode tornar o seu processo de controle muito mais fácil. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Olha só a dúvida do Juca. Doutor, sou casado há 17 anos e a minha vida sexual é mais ou menos ativa. Quando acontece, é muito bom. Só que eu me masturbo todo dia. O que você acha? Olha só, Juca, isso é muito comum. Muitos casais que estão juntos há muito tempo contam pra gente que depois de anos de convivência, a frequência da vida sexual diminui. E aí, a importância da gente pensar em alternativas, criatividade, enfim, novidades para que a gente possa manter uma frequência que seja interessante para os dois. Então acho que esse é um ponto muito importante, diálogo, conversa e não se acomodar. Um pouco de esforço é bacana, de investimento é legal para ter um retorno maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você conta pra gente é que você se masturba muito todo dia. Tem problema? Não. Desde que isso não atrapalhe a sua vida sexual, que seja uma prática inserida no seu cotidiano, no seu dia a dia, como mais uma possibilidade de prazer, eu não vejo maiores problemas. Agora, se isso for uma grande questão, se a sua mulher ficar incomodada com isso, se isso tira o seu desejo de fazer sexo com frequência, aí a gente precisa repensar essa frequência. Mas é absolutamente normal que homens e mulheres, mesmo casados, continuem a ter seus momentos de masturbação sem maiores encarnações, sem maiores problemas. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Olha só a dúvida do Thiago. Doutor, tenho 46 anos, muita vontade de transar. Minha mulher não me satisfaz totalmente e às vezes tenho vontade de procurar outras mulheres. Quero dia sim, dia não, e ela me deixa às vezes uma semana a ver navios. O que é que eu faço? Olha só, Thiago, essa é uma questão clássica entre os casais. As pessoas estão juntas, o desejo sexual nem sempre é o mesmo. Tem fases em que às vezes você quer fazer mais sexo, tem fases em que ela quer fazer mais sexo, tem fases em que nenhum dos dois quer fazer sexo, tem fases em que os dois querem fazer muito sexo, e isso vai oscilando ao longo da vida do casal. Então eu acho que conversar, dialogar, achar um meio termo, uma frequência que satisfaça os dois, seria um primeiro ponto. Se isso não for possível, seria importante tentar entender por que ela está tendo nesse momento menos interesse por sexo. Sempre foi assim? Passou a existir de um tempo para cá? Se isso aconteceu, por que aconteceu? E mais, você já parou para pensar no que você está fazendo? Será que as tuas atitudes fora da cama, no dia a dia, carinho, afeto, parceria, será que isso tudo tá legal? Porque às vezes, se isso não tá bacana, isso pode bater negativamente no lado emocional dela e interferir na vida sexual. Então, toda vez que existe aí uma diferença de opiniões, de posições em relação à vida sexual do casal, eu acho que é importante que os dois sentem, conversem, repensem o que está acontecendo, para que os dois possam buscar uma solução que seja bacana para o casal. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer.
E olha só a dúvida do Diogo. Doutor, remédios para depressão podem causar abstinência quando a gente para de tomar? Muito boa dúvida, Diogo. E sim, as pesquisas têm mostrado pra gente que uma série de remédios usados no tratamento dos transtornos psiquiátricos podem eventualmente causar sintomas de abstinência quando são retirados, quando o seu uso é descontinuado. Daí a importância de não parar de tomar esses remédios sozinho por conta própria. Toda vez que você está há algum tempo tomando remédios para tratamento de ansiedade, de depressão, de pânico, é fundamental que você converse com o seu médico, em geral o psiquiatra, para que ele, junto com você, pense nas melhores estratégias para a retirada do remédio. Em geral, a gente faz uma retirada gradual, lenta, ao longo de algumas semanas. Quais são os principais sintomas de abstinência? Um mal-estar, ansiedade, taquicardia, inquietação, a cabeça fica meio leve, a pessoa pode ter crise de choro, ficar com instabilidade emocional, uma série de questões. E é importante a gente lembrar que isso de forma alguma anula a importância de tratar a depressão quando a pessoa de fato está deprimida. Então é importante usar o remédio bem indicado, acompanhado aí pelo médico quando existe um quadro de depressão. E também é importante que o médico esteja junto com você no processo de retirada dessas substâncias, desses medicamentos. Tá bom, Diogo? Qualquer coisa, volta a falar com a gente. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer.